Claro que se aparece um tremor nas mãos ou em alguma parte do corpo, você aí que está me vendo vai ficar preocupado com o quê? Com a tal da doença de Parkinson, não é mesmo? Mas calma, né? Muitos tremores não têm absolutamente nada a ver com a doença de Parkinson. Aqui nesse vídeo eu vou contar para você tremores que podem ter a ver com o uso de remédios. Você aí usa psicotrópicos? Usa antidepressivo, remédio para ansiedade, para estresse, para bipolar, para convulsão? Eu vou contar hoje sobre remédios e tremor. Pessoal, tudo jóia? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e vamos começar do começo, do princípio. Todo mundo tem algo que a gente chama de tremor fisiológico. O que é isso? Tremor fisiológico. Um tremorzinho muito sutil, de muito baixinha amplitude, muito fino, que a gente fala, que é normalmente imperceptível na maior parte das pessoas. Mas você que está em casa aí, faz a seguinte experiência agora. Pega uma folha de papel sulfite, coloca uma numa mão, outra na outra, estica os braços. Você vai ver essa folhinha de papel sulfite vibrando bem levinho, que é o seu tremor fisiológico. Algumas pessoas vão ter um pouco mais, outras um pouco menos, mas todos temos. Tá, mas existem algumas situações da vida onde esse tremor fisiológico ele pode se exacerbar, ele pode ficar mais evidente, ele pode ficar mais grosseiro, com uma amplitude maior. E aqui entra a fala dos remédios. Alguns psicotrópicos, eles podem piorar o tremor fisiológico. Então, não raro a gente escuta o quê? Doutor, comecei tal remédio, né, para, sei lá, enxaqueca, ou para ansiedade, ou para depressão, e minhas mãos estão tremendo. Isso gera um pavor, um medo. Será que é Parkinson? Será que é alguma coisa grave? Calma! É um efeito colateral que a gente fala que é benigno. Benigno em que sentido? Não tem absolutamente nada a ver com a doença de Parkinson, não coloca sua saúde em risco de forma alguma, e tirando o remédio, olha só, em poucos dias o tremor volta ao seu normal. Então não é algo permanente. Às vezes vai ter um incômodo funcional, né, dependendo da profissão da pessoa, e aqui talvez a gente vai ter que ponderar de ou mudar o remédio, ou, por exemplo, associar um antídoto, né, uma outra medicação para aliviar o tremor, ou então pode ter algum incômodo estético, né? A pessoa se incomoda esteticamente de verem que ela está com algum tremorzinho. E aí também o estudo de ou trocar o remédio ou colocar um antídoto vai ser válido. Como assim profissões? Profissões que tem que ter uma minúcia manual, né? Por exemplo, um artista plástico, um cirurgião, um mecânico, né, de peças eletrônicas menores, um relojoeiro, entre outros exemplos. Agora, poxa, na minha profissão não tem nada a ver, né? Tipo, eu não preciso de um domínio manual rebuscado, né? Eu não trabalho com delicadezas manuais. Para você não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Se não te incomodar também esteticamente, até porque a maior parte das vezes é imperceptível para as pessoas, é mais a gente que se incomoda, você não tem que fazer absolutamente nada. Só entender que é provocado pelo remédio, mas é fisiológico, é normal, é benigno, ok? Quais remédios são esses? Vários, tá? Na verdade, qualquer remédio psicotrópico poderia dar tremor fisiológico exacerbado. Mas claro que estatisticamente alguns chamam a atenção. Chama muita atenção remédios que trabalham a parte de noradrenalina. Então, por exemplo, a bupropiona, que é um antidepressivo, a venlafaxina e a desvenlafaxina. Mas também remédios inibidores seletivos de serotonina também poderiam entrar nesse rol, por exemplo, né, sertralina, às vezes pode acontecer, a própria fluoxetina. Ah, e não dá para esquecer do lítio, hein? Por quê? Porque o lítio pode dar o tremor fisiológico exacerbado, mas a intoxicação do lítio também pode gerar um tremor de mais alta amplitude. Então, para quem usa lítio e o tremor está muito intenso, está muito fora do normal, vale a pena avisar o médico para daí ser feita a dosagenzinha do lítio para saber se o nível está tudo certinho. Ah, doutor, mas você falou de antídoto? Como assim? Pois é, tem remédios que eles ajudam a aliviar o tremor fisiológico exacerbado. Por exemplo, o propranolol e outros beta-bloqueadores, a primidona, enfim, existem estratégias para tentar contornar como se fosse mesmo um antídoto junto com o remédio que está provocando o tremor. E lembrar que existe tremor essencial, lembrar que existe a doença de Parkinson, lembrar que existe os parkinsonismo medicamentoso, mas aqui é tema para outros vídeos, tá? O parkinsonismo medicamentoso, aí sim você tem sintomas à la Parkinson por uso de alguns remédios que impregnam, que a gente fala.
Então aqui eu vou ter, né, um tremor mais do estilo parkinsoniano, eu vou ter a rigidez do movimento, o corpo rígido, robótico, doído, e vou ter a lentificação dos movimentos. É outro contexto aqui, ok? Remédios que podem dar sintomas extrapiramidais, provocar esse tipo de sintomas, normalmente é orientado e observado pelo médico durante o uso do remédio. No caso disso aparecer, aquela medicação usualmente é trocada, ou aqui de novo, né, a estratégia do antídoto associado. Alguns antipsicóticos, né, tem uma estatística um pouco maior de provocar isso. A gente tem alguns remédios para tontura, vertigem, olha só, né, minha área, né, o Vertix, Vertizine, remédios que a gente nem usa mais, mas que ainda são muito usados, né, eles podem provocar o parkinsonismo medicamentoso. Até mesmo remédios para barriga, né, metoclopramida, bromoprida, são remédios que poderiam também trazer incômodos nesse sentido. Mas tema para outro vídeo. Espero que tenham gostado e conta, né? Você treme muito? Qual que é a sua profissão? Te influencia ou não? Vamos deixar uma enquete aqui. Bem-vindos ao canal. Esquece de seguir, hein? Um abraço.